Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estamos aqui hoje para ler Lucas capítulo 17 e vai ter muita coisa aqui para a gente falar hoje, amém? Os tropeços. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram aos apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já, e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então olha só, primeiro a gente vê aqui no versículo 17, 1 e 2, a gente vê sobre a gente não escandalizar as pessoas, e a gente vê aqui, até de uma maneira bem exagerada, que isso fala sobre melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então, nós não devemos servir de pedra de escândalo para ninguém. E a gente vê também aqui, quantas vezes deve perdoar a um irmão. A gente lê o texto, mas a gente vê que se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí os apóstolos disseram, então, aumenta-nos a fé. Aí fala aqui, versículo 6, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E aí a gente vê também aqui no versículo 7 ao versículo 10 a questão de ser um servo inútil. Olha só o versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disseram-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja, a cura dos leprosos, nós vemos que só um voltou para dar glória a Deus, mostrando para nós que nem todos aqueles que recebem milagres de Deus voltam para ele para testificar. Muitas pessoas só querem um milagre, mas não querem Cristo. Elas querem a bênção, mas quando Deus faz aquilo que ele prometeu que ia fazer, essas pessoas se mandam. E ainda a gente vê que foi um estrangeiro que voltou para agradecer. Então, às vezes, aqueles que mais receberam de Deus, muitas vezes são os que menos agradecem. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Até que nós vemos que o reino de Deus está dentro de nós. Um dia, quando Cristo voltar e se estabelecer o reino literal, nós vamos ver o reino visível. Hoje, o reino é espiritual. Então, se ele é espiritual, ele está dentro de nós. Amém? Mas um dia ele será real. No caso, no sentido de que todo mundo vai ver o reino literal. Nós hoje temos o reino espiritual e um dia será visível.
A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo lá, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a gente vê que está lá em Gênesis 6, 5 ou 8. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo acontecia nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Veja que fala aqui, ó. Um será tomado e outro deixado. E veja que fala aqui da vinda do Filho de Deus. E meus irmãos, essa questão da vinda do Filho de Deus, a gente vê também completo isso lá em Mateus 24, que cita Daniel. E também nós vemos isso também, além de Mateus 24 e Daniel, a gente vê isso também muito completo em Apocalipse. A gente vê isso também nos outros evangelhos, mas a gente vê isso muito completo em Apocalipse e em Tessalonicenses também. Claro que também vemos em vários profetas essa questão da vinda do Filho do Homem, mas a gente vê que um será deixado e outro levado. Não tem a ver com arrebatamento isso. Tem a ver com um vai ser levado pelas circunstâncias e o outro vai permanecer firme, ou seja, ficará firme. Amém? E depois a gente vê que depois da grande tribulação, a gente vê que Jesus volta, e aí ele volta com seus anjos também, e nós estaremos com ele. E vai ser maravilhoso, meus irmãos. E aí é o que fala: ele aqui ou ele lá, não vedes e nem os cigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, Cristo padeceu pelos nossos pecados. A gente vê aqui, então, desse versículo 20 ao versículo 37. Então, Cristo padeceu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós hoje somos salvos por meio de Cristo, pela graça, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Amém? Um dia a terra vai estar cada vez caminhando mais para a iniquidade. E vai chegar um dia que isso vai ser tão grande que vai ter uma grande iniquidade na terra. E aí a gente vai ter uma grande tribulação no mundo. Depois dessa grande tribulação, a gente vai ver Jesus sobre as nuvens do céu. Todo olho verá, ele vindo do Oriente ao Ocidente, ele vai vir e vai governar as nações, vai nos coroar, vai nos dar vestes novas e vai nos dar um corpo ressuscitado. E isso vai ser maravilhoso, meus irmãos. Por isso nós devemos estar firmes e resistindo ao diabo, porque o diabo fugirá de nós. Amém? Pai Deus, obrigado pela leitura de hoje, Pai. Obrigado por cada um que leu isso aqui junto aqui comigo, Pai. Que nós possamos ler a Bíblia e aplicar todos os ensinos de Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine em seu coração e nos vemos amanhã para ler Lucas capítulo 18. Amém? Valeu, valeu! Fui!